Olá, pessoal. Nós vamos dar início ao quarto bimestre. Vamos trabalhar aí com o livro volume 4, que você já deve ter em mãos. E nesse período nós vamos abordar, na nossa primeira aula, o governo populista, né, que vai aí do período, que aborda o período Dutra, segundo o governo de Vargas, JK, Jânio Quadro e João Goulart, conhecido na história como Jango, né? Então é esse período que nós vamos ver, que está no capítulo 18 do livro de vocês, abordado basicamente nos temas 18.1, 18.2 e 18.3. Então vocês assistam essa videoaula, o slide não é de minha autoria, eu baixei da internet. Vocês assistam a videoaula, depois vocês vejam o que tem orientando no cronograma, façam o que tem no cronograma, e a partir desse período nós vamos ter aulas assim, intercaladas. Uma aula online no Teams. Essa República Liberal Populista, ela também é conhecida no contexto histórico como a Quarta República. Foi um período da história brasileira iniciada em 1946, com a posse do Eurico Gaspar Dutra, e finalizada em 1964, né, com o famoso golpe militar, que vai marcar o início da ditadura militar no Brasil. A República Populista ela foi marcada por intensas tensões políticas e pela política desenvolvimentista, né, pela política desenvolvimentista do Brasil. Então, nós vamos ver aqui algumas características desse período da Quarta República. Nosso primeiro presidente foi Eurico Gaspar Dutra, lançado aí pelo PSD, né, apoiado pelo Getúlio Vargas. Em 1946, nós vamos ter a criação da nossa Constituição Brasileira. Constituição essa, pessoal, que vai efetivar, né, que vai efetivar alguns direitos dos brasileiros. Até então, nós tínhamos em funcionamento, em vigor, a Constituição Polaca, criada em 1937 no Estado Novo por Getúlio Vargas, né? Então, a Constituição de 1946 ela vai ser promulgada. República Federativa, presidencialismo, mandato presidencial de 5 anos, independência de 3 poderes, autonomia estadual e municipal, votações separadas para presidente e vice, voto universal e obrigatório para alfabetizados com 18 anos. Então, essas são algumas características extremamente importantes da Constituição de 1946, né? Uma Constituição que vai marcar aí a República Populista, né? A Quarta República Brasileira. E aqui nós temos uma imagem de Eurico Gaspar Dutra, nosso primeiro presidente. A República Liberal Populista de Dutra, algumas características do governo de Dutra, né? Nós vamos ter o alinhamento do Brasil com a política dos Estados Unidos, né? O Brasil vai se alinhar ao contexto dos Estados Unidos. Isso nós estamos aí no período da Guerra Fria, na disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o Dutra vai se alinhar, né, à política dos Estados Unidos. Nós vamos ter o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, uma vez que os Estados Unidos eram capitalistas e a União Soviética socialista, e o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, então nós vamos ter o rompimento com a União Soviética. Ilegalidade do PCdoB, ou seja, o Partido Comunista Brasileiro vai ser colocado na ilegalidade, né, como uma forma de reprimir qualquer dissidente, qualquer movimento que viesse a apoiar a União Soviética. Os políticos do PCB são cassados, aumento das importações de déficit comercial, aumento do custo de vida, proibição de greves, intervenções de sindicatos. E aí nós vamos ter o famoso plano SALT do Eurico Gaspar Dutra, né, um investimento na saúde, alimentação, transporte e energia, que não deu certo, né, que não surtiu muito efeito. Nós vamos ter a pavimentação do Rio de São Paulo, via Dutra, e a proibição do jogo do bicho e fechamento dos cassinos, né? Então, assim, pessoal, aqui são algumas características do governo de Eurico Gaspar Dutra. O Eurico não teve um governo, assim, muito, digamos assim, com muito destaque, né? Com muita relevância. Embora o pouco tempo que ele passou no governo, ele tentou organizar, ele tentou investir, mas nós percebemos aí que houve alguns problemas, né? A questão de colocar o PCdoB na ilegalidade, a questão de caçar os políticos, né? Os políticos do PCdoB com receio de apoiar a União Soviética. Nós vamos ter um déficit comercial, um aumento do custo de vida. Então, de uma certa forma, o governo de Eurico Gaspar Dutra, ele vai ser marcado por algumas questões, né?
bem relevante nesse período de restrições, né? De restrições. Por exemplo, no campo econômico, a aliança do governo de Dutra junto ao governo norte-americano repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. Após receber uma significativa quantidade de votos, né, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo foram exonerados de seus cargos. E pouco tempo depois, o governo do Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Então, o agravamento dos problemas econômicos do país, Dutra observando isso, ele vai adotar medidas que facilitavam a importação de combustível e maquinários industriais para o país. Em 1947, o Plano Salto pretendia reorganizar os gastos públicos, como saúde, alimentação, transporte e energia. E assim, gente, por meio dessas ações de controle, o governo Dutra conseguiu atingir uma média anual de crescimento econômico de 6%. E chegando em 1950, os brasileiros, eles preparavam-se para uma nova eleição para presidente da República e mais uma vez, assim como em 45, o cenário político nacional ele experimentava a carência de líderes políticos nacionais. De tal forma, o PSD ele ofereceu a candidatura do incógnito, né, mineiro Cristiano Machado, e a UDN, que fazia a oposição ao partido, ela vai apostar novamente no brigadeiro Eduardo Gomes que concorreu aqui a eleições contra Eurico Gaspar Dutra, e o PT do B, pessoal, vai lançar aí o nome Getúlio Vargas, né, que já era tão famoso, tão conhecido no contexto político do Brasil. E aí nós vamos ter aí Getúlio, ele acaba ganhando as eleições presidenciais com 48% dos votos nesse período aqui de concorrer com o presidente da UDN. Aí nós vamos ter, pessoal, o novo governo de Getúlio Vargas, né? O novo governo de Getúlio Vargas, conhecido na história como o segundo governo de Getúlio Vargas, porque nós já vimos a era Vargas, são aqueles 15 períodos que ele permanece na presidência. E aqui nós chamamos de novo governo de Vargas, né? Esse novo governo, pessoal, de Vargas, ele é conhecido como um governo democrático. Ele iniciou em 1951, quando Vargas foi empossado na presidência. Esse governo ele teve como grandes marcas a permanente crise política, né, e a tensão social, causada pela crise política e econômica do país. E em razão da grande pressão exercida sobre Getúlio Vargas, pessoal, que resulta, né, no suicídio de Vargas em agosto de 1945, né? Então, nós vamos ter aqui algumas medidas econômicas nacionalistas e intervencionistas. Nós temos a criação do BNDE, a campanha O Petróleo é Nosso, né, com o apoio do Monteiro Lobato, que culminou em 1953 com a criação da Petrobras e também da Eletrobras. Nós vamos ter o aumento de 100% do salário mínimo, concedido pelo Ministério do Trabalho João Goulart. Empresários nacionais associados aos capitais internacionais financiaram a oposição ao governo através da UDN e do seu líder e governador da Guanabara, Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda, pessoal, ele fazia oposição constante a Getúlio Vargas, dono aí do jornal Tribuno da Imprensa, criticava constantemente aí Getúlio Vargas. Aí nós vamos ter o segundo governo de Vargas, pessoal, está inserido dentro de um período da nossa história conhecido como Quarta República, né? Como eu já falei, ou República Populista. Esse período, por sua vez, ele só foi iniciado quando o próprio Vargas foi forçado a renunciar em 45, e a partir daí foi necessário construir uma democracia para o Brasil, né? Novos partidos políticos foram formados e uma eleição presidencial foi organizada, ainda em 1945, e nós vimos que o general Eurico Gaspar Dutra assume, né? Então, assim, em 46, entre 1946 e 1949, Vargas manteve-se presente na política, uma vez que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, após se candidatar pelo Partido Social Democrático. Nesse período, conciliou suas funções de senador com um período de descanso na sua residência no Rio Grande do Sul e com a montagem de uma estratégia política para retornar ao poder o mais breve possível, né? Então, ele volta aí no segundo governo de Vargas, como é conhecido na história. Além disso, pessoal, Vargas ele vai procurar realizar alianças com um membro do PSD
e até mesmo aliou-se com membros da UDN, né, partido abertamente antivaguista, que fazia oposição constantemente a Getúlio Vargas. E na campanha ele vai defender uma política de bem-estar social com a ampliação dos benefícios para os trabalhadores. Ele também vai defender a priorização da industrialização para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Vargas também soube moldar seu discurso para cada local do país em que passava e dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir, ou seja, ele se tornou cada vez mais popular. E o resultado dessa popularidade, dessa ótima estratégia de campanha, pessoal, foi ele vencendo aí as eleições com um percentual de 48,7% aproximadamente dos votos, né? Com isso, ele vai dar início ao seu segundo governo. E aí, assim, o segundo governo de Vargas, como eu já falei, ele vai ser marcado por forte crise política e muita tensão social, principalmente no conflito, pessoal, na disputa, né? Em relação à crise política, a UDN, que era o partido de oposição de Getúlio Vargas, né? Então Getúlio vai sofrer um desgaste muito grande. E um dos grandes nomes da oposição, pessoal, foi Carlos Lacerda. Ele defendia a ideia de recorrer à revolução para impedir Vargas de governar. E essa crise política ela vai se concentrar em um assunto central do debate político brasileiro na época, né? Que era o desenvolvimento econômico do Brasil. Existiu aí duas tendências abertamente opostas para o crescimento do país. Uma tinha uma postura mais nacionalista e a outra mais liberal. E assim, gente, os nacionalistas eles defendiam que o desenvolvimento do país deveria passar pela atuação de empresas estatais, né, que explorassem recursos e áreas fundamentais da economia. E além disso, a influência do capital estrangeiro deveria ser limitada por meio da intervenção do Estado na economia. Já a proposta aí proposta liberal, ela defendia que o desenvolvimento brasileiro deveria ser realizado com a utilização de capital estrangeiro e a intervenção do Estado na economia deveria ser limitada ao máximo, né? Então, Getúlio Vargas ele tendia para a proposta desenvolvimentista nacionalista e a ação do governo, quem mais repercutiu foi a proposta da criação de uma estatal, né, para explorar o petróleo e de outra para a produção de energia elétrica, que é a Petrobras e a Eletrobras. Respectivamente, pessoal, a Petrobras acabou sendo fundada em um clima de mobilização nacional muito grande, enquanto o projeto da Eletrobras não avançou, né? O fato de Vargas estar na presidência e ser o histórico de uma política próxima dos trabalhadores já desagradava a elite do país e essa insatisfação só aumentou com as medidas do presidente na economia. A intervenção estatal e a ação do governo para retirar investimentos estrangeiros em áreas importantes prejudicaram os interesses de grupos poderosos que se voltaram contra o governo, né? Então, Vargas procurou contornar essa situação. Ao tentar aproximar-se dos grandes partidos do Brasil, ele era vinculado ao PTB, tinha muito apoio do PSD e tentou garantir o apoio da UDN. Essa situação, pessoal, irritou muitos políticos do PTB e do PSD e a situação saiu do controle de Vargas. Quem se aproveitou da situação foi a UDN, que conseguiu fortalecer se fortalecer e, de uma certa forma, enfraquecer o governo, né? Então, os debates, a divisão do país eram tão grandes que até o exército dividiu-se. E nós vamos ver que o exército era uma figura fundamental naquela época para garantir a manutenção dos governos. Então, os ataques que eram realizados a Vargas concentravam-se na questão da corrupção, com a acusação de que o governo era corrupto, mas também se aproveitava do temor que existia no país em relação ao comunismo. E com isso, pessoal, Vargas passou a ser acusado de procurar construir uma república sindicalista aos moldes do que acontecia na Argentina, né? E além do exército, a UDN, a imprensa brasileira, também atuou abertamente para desestabilizar o governo de Getúlio Vargas. Jornais como o Estado de São Paulo, o Globo, o Tribuno da Imprensa, teciam crítica constantemente, pessoal. Tudo se agravou com a descoberta de empréstimos concedidos a um jornal situacionistas que apoiava o governo, chamado A Última Hora, o que levou à abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e a imprensa explorou amplamente o assunto como uma demonstração da corrupção do governo, né? Então, tudo isso vai ficar cada vez pior quando o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado na famosa Rua Toneleiros, né? Onde ele vai acusar Getúlio Vargas, né? Nessa ocasião, pessoal, vai ser morto um membro da aeronáutica. Lacerda vai dizer que era para ele, que era um tentativo de matar ele, mas ele acaba não sendo machucado no pé, atingido no pé, né? E nós vamos ter aí um membro do aeronáutica morto, né? Então, com isso, pessoal, o Vargas passa a sofrer várias pressões, várias críticas, e a morte do membro da
aeronáutica passa a ser ligado a Getúlio, né? As investigações elas vão descobrir que o mandato do crime tinha sido Gregório Fortunato, que era o chefe de segurança do Palácio Presidencial, e as denúncias também descobriram que Gregório Fortunato estava envolvido em um grande esquema de corrupção e todas essas acusações acabaram respingando Getúlio Vargas. Então nós vamos ter aí, em 1954, né, 24 de agosto de 1954, Getúlio ele comete suicídio, deixa aí a famosa carta testamento, com a frase muito repetida, né, muito comentada, saiu da vida para entrar na história. E aí nós vamos ter o fim do segundo governo de Getúlio Vargas, né? Carlos Lacerda foge para o Paraguai, os militares recolhem-se aos quartéis e assumem Café Filho, né? O vice-presidente de Getúlio Vargas. Nós vamos ter aí imagens, né, do dia 5 de agosto, o atentado. E aí nós temos a carta testamento de Getúlio Vargas, onde ele vai se despedir do povo brasileiro, né, por meio dessa carta. Nós temos aqui imagens e o dia 24 de agosto, o suicídio, né, no Palácio do Catete. Nós temos o velório de Getúlio Vargas, que foi uma comoção nacional, né, Getúlio, velório, cortejo fúnebre. Então, muitos brasileiros, como vocês podem observar aí, a cidade do Rio de Janeiro, né, ficou lotado, muitos brasileiros saíram dos seus estados para se despedir de Getúlio Vargas, né, para dar o adeus a Getúlio Vargas. E aí nós vamos ter o governo de Juscelino Kubitschek, que é eleito democraticamente, né, após ter assumido a presidência da República. JK vai efetivar o plano de metas, né? Além disso, foi no governo de JK que Brasília foi construída para ser a nova capital do país. Então, nós vamos ver aqui algumas características do governo JK. Ele foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice João Goulart, né? Nos primeiros anos do pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, tentativa de golpe da UDN, rapidamente JK colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília. Transferiu aí a capital, que era no Rio de Janeiro, para o Planalto Central, né? Sendo assim, JK ele vai se destacar aí no plano de metas, né? Que o plano de metas tinha 31 metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se um conjunto de medidas que atingiriam o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização no Brasil. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento no setor de transporte, energia, na indústria de base, como bem de consumo, duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando aí a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK, pessoal, e durante seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riqueza e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, ele iria fortalecer a economia e, dessa forma, estava lançado aí seu plano de meta. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5, né? O grande lema aí do JK, 50 anos em 5, né? Então, ele ficou conhecido como presidente da Bossa Nova, tentativa de pacificação política do Brasil, anistia aos envolvidos na tentativa de golpe, né? Então, foram anistiados aqueles que tentaram dar um golpe. E nós temos o plano de meta, o lema 50 anos de desenvolvimento em 5, né? E aí nós temos, JK vai transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Ele é o responsável aí pela idealização, né? Pela construção de Brasília. Ele o arquiteto aí, Oscar Niemeyer, né? Nós temos imagem aqui do JK. Esta casa, primeira construção de Brasília, né? A placa aí atrás, presidente Juscelino Kubitschek. E aqui nós temos o plano piloto da construção de Brasília, aqui algumas imagens, né, de Brasília, Memorial JK. Aqui nós temos imagens sobre a construção, Ponte JK. E aí nós vamos ter, para esse vídeo ficar muito grande, a gente está resumindo alguns pontos, né? Nós temos aí o Jânio Quadro que vai assumir a presidência, eleito com apoio da UDN. Então, após o mandato aí de JK, nós vamos ter novas eleições presidenciais e, finalmente, a UDN consegue aí eleger um presidente, né? O presidente Jânio Quadro, ele é da UDN, né? Ele vem aí, a UDN que fazia oposição a Getúlio Vargas, a UDN que tentou dar um golpe aí após o suicídio de Vargas. Então, nós vamos ter finalmente agora um presidente da UDN.
E o Jânio, pessoal, ele teve um governo rápido, né? Porque ele vai renunciar. Ele teve como símbolo aí de campanha a vassoura, varre, varre, vassourinha, né? Ele acreditava, o lema dele que ele iria varrer a corrupção do país. E aí Jânio vai tomar medidas de caráter liberal, a adoção do câmbio flutuante, né? Acordos com o FMI, controle de gastos e do governo. E ele também, pessoal, ele vai manter uma política externa independente, ou seja, ele vai tentar, ele vai reatar, né? Ele vai reatar aí as relações diplomáticas com a União Soviética, com a China. Lembrando que essas relações elas foram rompidas, né, no governo de Yuri Gaspaduto devido à Guerra Fria. E o Jânio vai reatar essas relações diplomáticas, né? E aí, o que é que o Jânio vai fazer? Ele vai condecorar, né, o ministro cubano, que era o Che Guevara, líder da Revolução aí, e ele vai condecorar Che Guevara com uma comenda, né, da Ordem do Cruzeiro do Sul, que é um símbolo aí utilizado pelo Exército, né? E claro que isso vai repercutir de forma negativa no governo de Jânio, porque assim, o comunismo não era bem visto no Brasil. O Che Guevara era um revolucionário, o Che Guevara ajudou libertar Cuba, né? Então assim, isso não foi bem visto, isso não caiu bem no governo de Jânio Quadros. Então a UDN vai romper com o governo e Carlos Lacerda, em rede de TV, vai acusar a Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. E sem o apoio, Jânio Quadros tenta uma última cartada, né? Ele acredita que ele iria renunciar, mas eles iriam chamar ele de volta, né? Então ele vai, na sua carta renúncia, forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam, né? A mim não falta coragem de renúncia. Então ele acreditava, era tipo uma jogada, ele acreditava que ele iria renunciar, mas o vice dele era João Goulart, conhecido na história como Jango, né? E o Jango também, muitos viam o Jango como um princípio aí do comunismo. Então, entre o Jango e ele acreditava que ele iria ser chamado de volta à presidência, né? Só que nós vamos ver que não, ele renuncia e ele não volta mais à presidência do Brasil. Aí nós vamos ter aí, né? Após a renúncia de Jânio, começa uma disputa, né? Começa várias questões para legalizar o governo de Jango, porque assim, pela Constituição, se o presidente renunciou, o vice assumia, né? Só que Jango não vai, os militares e outros grupos não vão querer Jango assumindo, porque eles viam Jango como um princípio de comunismo. Então, com a renúncia de Jânio, deveria assumir o vice-presidente Jango, né, que é o João Goulart, que estava em visita oficial à China, que é popular, né, e era considerado pelos grupos reacionários um simpatizante do comunismo, e setores ligados ao grande capital nacional e internacional, né, com apoio de parte das Forças Armadas, eles tentaram impedir a posse de João Goulart. Ou seja, eles não queriam que o João Goulart assumisse por esse motivo, acreditava-se que ele poderia vir implantar o comunismo no Brasil, né? Claro que isso nunca ficou comprovado. Aí nós vamos ter, foi quando eclodiu em Porto Alegre, depois de ser espalhado eclodiu em Porto Alegre e outros estados brasileiros, o movimento da legalidade. Esse movimento ele vai ser liderado pelo Leonel Brizola, que costurou, né, o apoio ao Terceiro Exército e que exigiu o cumprimento da Constituição e a posse de João Goulart. Por que ele exigia o cumprimento da Constituição? Porque na Constituição era bem claro, se o presidente assumiu, renunciava, o vice tinha que assumir. Então nós vamos ter aí um movimento que queria legalizar a campanha do Jango, né? Então, a adoção para que Jango assumisse, pessoal, foi necessário que o governo foi questionado, né? E aí Jango só assumiu porque o Brasil ele vai ser parlamentarista, né? Ele deixa de ser presidencialista e passa a ser parlamentarista. Então, por causa disso, Jango assumiria se ele aceitasse essa questão, né? Que o Brasil deixava de ser presidencialista e passava aí a ser parlamentarista. Então, Jango vai assumir, né? Ele aceita e ele assume o governo. E o que é que nós vamos ter, pessoal? A adoção do sistema parlamentarista, que deveria ser referendado por um plebiscito em 1965. Então, teve como primeiro-ministro Tancredo Neves. Então, nós vamos ter, o Brasil ele passa a ser parlamentarista e o primeiro-ministro era Tancredo Neves. Nós vamos ter a realização do plebiscito, né, antecipado, em vez de ser em 65, acontece em 63. E 12 milhões de votos, quase 10 milhões de cidadãos, pessoal, vão votar contra o parlamentarismo. Ou seja, vão dizer que o Brasil deve continuar sendo presidencialista, né? Então, Jango, ele
fica na presidência do Brasil como presidente, né? O governo nacional e a política externa independente. Então, o Jango ele tenta romper essa dependência que o Brasil tinha com os Estados Unidos, e nós vamos ter aí a tentativa de colocar em prática o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Ele vai buscar melhor distribuição das riquezas, atacando os latifundiários improdutivos, encampar as refinarias particulares do petróleo, reduzir a dívida externa brasileira e diminuir a inflação, mantendo o crescimento econômico. Então, assim, o governo do Jango, pessoal, ele é conhecido na história pelas suas reformas, né? As reformas de base. Então, muitos associaram Jango ao comunismo, porque Jango falava sobre as reformas de base, reforma agrária, né? Reforma tributária, reforma educacional, urbana, eleitoral, bancária. Então, assim, quando se falava nessas reformas, muitos começaram a associar Jango ao comunismo, né? Só que essas reformas, elas não se concretizaram, não foi possível se concretizar, porque Jango ele foi tirado da presidência antes mesmo de finalizar o seu governo, né? Nós vamos ter comício da Catedral do Brasil no Rio, com a presença de 300 mil pessoas. Jango anunciava um conjunto de medidas, né, da reforma de base. E aí nós temos as reformas, como eu já falei, agrária, urbana, educacional, eleitoral, tributária. Todas essas reformas, pessoal, elas eram digamos assim, elas eram vistas pelos opositores como uma porta, né, para a entrada do comunismo no Brasil. Então começa aí os grupos opositores a se organizar e fazer oposição a Jango. Os trabalhadores começaram greves para pressionar os deputados e senadores a aprovar as reformas. As classes dominantes em oposição organizavam em várias cidades as marchas com Deus pela liberdade. Em São Paulo, a marcha teve como uma de suas líderes, né, a socialista Hebe Camargo. E em 31 de março, pessoal, de 1964, começou o golpe militar, né? Gal Olímpio Mourão, filho do apoiado pelo governo Magalhães Pinto, que recebeu a adesão de unidade do Rio Grande do Sul, São Paulo. E em 1º de abril, Jango deixou Brasília e rumou para Porto Alegre, né, onde Brizola, com o apoio do BM, tentou convencê-lo inutilmente, pessoal, a resistir, né? Só que ambos fugiram para o Uruguai. Então, o golpe militar no Brasil ele contou com o apoio dos Estados Unidos e vai iniciar em 1964, né, tirando da presidência o presidente João Goulart, conhecido como Jango, que assumiu após a renúncia de Jânio, né? Quando Jango chegou a Porto Alegre, Leonel Brizola, de fuzil na mão, já organizava a resistência, forçando o governador do Rio Grande do Sul, né, a fugir para Passo Fundo, para onde transferiu a capital do estado e instaurou seu governo, né? E aí nós vamos ter 13 de março, comício na Central do Brasil. Nós vamos ter também aqui 19 de março, Marcha da Família com Deus, pela liberdade. E então começa aí o regime militar no Brasil, certo? Que é um outro assunto que nós vamos ver em outro